Beleza, gente? Aqui é Alex Castro e essa é a aula sobre a Guerra dos 100 Anos, a nossa aula avulsa de abril de 2026, em diálogo com o curso Grande Conversa Medieval, onde a gente está lendo A Morte de Arthur, do Thomas Malory. Esse livro foi escrito logo depois do final da Guerra dos 100 Anos na Inglaterra e faz muitas referências cifradas. Ele não tem muito a ver sobre a guerra. Ele não é sobre a Guerra dos 100 Anos, né? Ele é sobre Rei Arthur, que é uma figura mitológica, mas como o livro foi escrito no final de 100 anos de guerra, quer dizer, essa guerra era tudo que aquelas pessoas conheciam, é inevitável que muito do livro tem a ver com a Guerra dos 100 Anos. Então vamos lá. Eu tenho esse para começar. Eu recomendo muito, muito, muito esse livro aqui. Esse livro é fenomenal. É super bem escrito. Ele explica tudo que ele menciona, que isso eu acho que é uma coisa rara em livro de história. Eu acho muito comum um livro de história fazer referência a alguma coisa e já presumir que você sabe. E aí deixa muito leitor na mão. Eu admiro o livro de história que quando fala de alguma coisa, explica o que é essa coisa. Então, eu recomendo muito esse livro. Ele é fenomenal, excelente. E esse autor tem vários livros publicados sobre história da Idade Média. Recomendo bastante o Minoir. Tem muita coisa para falar sobre a Guerra dos 100 Anos. Eu não vou contar uma historiazinha ano a ano, porque é muita coisa, é muito detalhe. Eu, obviamente, não decorei tudo e eu acho que vai ser muito chato. Porque o que é que acontece? E é bem interessante, porque o motivo pelo qual a Guerra de 100 Anos é tão difícil de contar, ano a ano, batalha a batalha, é parte da importância dela, na história. Porque o que acontece? Para começar, vamos começar falando que, na época, você não tinha nenhuma Guerra dos 100 Anos. Você não. Esse conceito de Guerra dos 100 Anos é inventado no século XIX. Então, tem vários argumentos que falam que, na verdade, teve uma guerra só. A Inglaterra e a França ficaram em guerra desde 1066, quando um rei normando invade a Inglaterra, né, a invasão, a Batalha de Hastings, que é considerado por muita gente o momento inicial da história inglesa, quando você cria um mix de povos que vai virar a Inglaterra em 1066, até 1815, quando os ingleses ganham Waterloo de Napoleão. Né? E desde então, desde 1815, que a Inglaterra e a França não entram mais em guerra. Então, dá para você argumentar que na verdade, a Inglaterra e a França ficaram em guerra durante. Gente, como é que tá? O foco tá indo embora de mim. Vem para cá, foco. Isso. Então, você pode dizer que, na verdade, houve uma guerra de 800 anos entre Inglaterra e França, que começa quando não existiam nem Inglaterra nem França. Na verdade, os países se formam, nesse conflito. Isso também é muito interessante. Assim como Espanha e Portugal estão encalacrados um com o outro, e não existe a ideia da Espanha sem a ideia de Portugal, Inglaterra e França também. A ideia de França só surge em confronto com a Inglaterra, e também a ideia de Inglaterra surge em larga medida em confronto com a França. Então, tudo isso vai dizer o seguinte: não existe a guerra de 100 anos. Né? Existem 800 anos de guerra entre Inglaterra e França, mas, ainda assim, achou-se necessário destacar um período de cento e poucos anos, não são exatamente 100 anos, é, entre os séculos 14 e 15, para ser uma época mais intensa de guerra. Não é nem mais intensa de guerra, mas uma época diferente de guerras. E é uma guerra muito interessante, porque
ela começa como uma guerra feudal, ela começa como uma guerra dinástica e ela termina como uma guerra nacional. Então, eu acho que é bem interessante, que é o seguinte, e por isso a gente dá essa aula também, para fazer esse quadro geral, é que quando começa essa guerra, lá em, digamos, em 1337, é uma data tão convencionada como qualquer outra, quando começa essa guerra, na década de 1330, ela é uma guerra 100% medieval, com uma lógica 100% medieval. Você não tem países, você não tem nacionalidades. É uma guerra de um duque contra um príncipe para decidir quem que é vassalo de quem que tem que se prostrar a quem que deve obediência a quem. E quando ela termina, cento e poucos anos depois, já são dois países reconhecíveis para nós hoje. Você já tem um conceito próximo ao que a gente vê como nacionalidade. Você já tem duas nações, a Inglaterra e a França, com as fronteiras razoavelmente reconhecíveis por nós, já como elas são hoje. É, então, isso é muito interessante. E outra coisa também é a questão da cristandade. Quando essa guerra começa, você ainda tem, ainda é uma guerra feudal de principados, ducados, um contra o outro, em uma Europa da cristandade, né? A cristandade que é unificada e supranacional por toda a Europa, sob a liderança do Papa. Então é muito interessante. Isso eu acho que é a coisa mais interessante. Se vocês tirarem uma coisa dessa aula, eu queria que fosse essa ideia, que é o seguinte: quando começa essa guerra, a Europa está unificada como uma Europa cristã, sob a liderança de um Papa, que é o líder inquestionável de toda aquela cristandade, de todo aquele continente. E você não tem grandes entidades políticas nacionais como a gente conhece hoje. Tudo é separado, pequeno, ducados, principados, baronatos, marcas. E você tem, ainda bem medievalmente, reis fracos, né? A nobreza é mais forte, a aristocracia é mais forte, os reis, os duques, os marqueses, os líderes dessas pequenas entidades políticas, eles são mais primos interpares. Primos interpares é primeiro entre os pares, quer dizer, ele não é significativamente acima desses nobres. Ele é apenas aquele entre os nobres que foi escolhido para reinar, para liderar, mas ele não está lá e os nobres aqui. Eles estão mais ou menos juntos. Então é isso. Quando começa a Guerra dos 100 Anos, lá em 1300, você tem a Europa dividida politicamente, mas una religiosamente. E quando acaba a Guerra de 100 Anos, que a gente já está na boca da Idade Moderna, muita gente considera, foi o que eu aprendi na escola, por exemplo, e acho que é uma boa definição, mas tem outras mais ou menos parecidas, que a Idade Média termina em 1453, quando a Turquia toma Constantinopla do Império Bizantino, e cai o Império Bizantino, e eles renomeiam Constantinopla Istambul, nome que ela tem até hoje, e começa o grande império turco com um pezinho na Europa. Então, para muitas pessoas, muitos historiadores, essa é a marca do final da Idade Média. E essa marca é mais ou menos o final da Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos ela termina mais ou menos aí. Então, quando termina a Guerra dos 100 Anos, a situação já mudou da água para o vinho. Mudou em que sentido? A Inglaterra e a França, e a Espanha e Portugal também, tá? Estão basicamente unidos, estão basicamente unificados, estão basicamente nas fronteiras que eles têm hoje, já são estados absolutistas liderados por um rei que, em larga medida, venceu a batalha contra a nobreza, quer dizer, que colocou o seu poder, que está agora
dominando sobre essa nobreza. Não existe mais essa batalha entre nobres e reis. O rei ganhou, né? E então você tem várias daquelas entidades políticas já se unificaram nesses estados nacionais. Você já tem quatro estados nacionais bem reconhecíveis, ao mesmo tempo que a cristandade já se esfacelou, no sentido de que você já está preparando a reforma. A reforma chega em 1500, a gente está, de novo, né? Constantinopla cai em 1453, é o final da Guerra dos 100 Anos e é mais ou menos o final da Idade Média. Em 1517, pouco depois, logo ali, 60 anos depois, o Martim Lutero faz a reforma e, de fato, quebra a cristandade em dois. Mas, quando acaba a Guerra dos 100 Anos, a cristandade já está quebrada. Isso é uma coisa que eu vou falar, eu vou contar do cisma. O cisma é uma coisa muito importante que acontece durante a Guerra dos 100 Anos, que é o seguinte, vamos lá, o que é o cisma? O Papa, ele era o bispo de Roma, ainda é hoje o bispo de Roma. E, ao longo da Idade Média, ele vai ficando mais e mais importante. Ele, ele vai pegando mais e mais poderes, ele vai pegando mais e mais atribuições, até ele se tornar o que ele se torna, mais ou menos ali no ano 1000, na metade da Idade Média, que é o soberano dos estados papais. Então, boa parte ali central da Itália, onde é Roma, onde é Bolonha, era, eram os estados papais, que era o reino do Papa, que ele dominava como rei. Ele era um rei medieval normal, ele tinha poder temporal, ele tinha tropas, ele tinha exército, ele mandava, desmandava, fazia tudo. Era o reino do Papa. Então o Papa não só tinha um reino do qual ele era líder, rei, como hoje tem, tá? Que hoje o reino do Papa é um quarteirãozinho em Roma. Antigamente, aquele quarteirão em Roma era todo o centro da Península Itálica. Então, o Papa não só era o dono desse reinado ali do centro da Europa, como ele também era a liderança inquestionada e inquestionável da cristandade. Aliás, uma maneira de definir Idade Média é o período no qual a cristandade existe. É isso. A cristandade é um fenômeno 100% medieval, que é isso, essa ideia do continente inteiro cristão, unificado cristão, sob domínio do Papa. Essa é a cristandade. Quando a cristandade se quebra, que começa na Guerra dos 100 Anos e termina na Reforma, já acabou a Idade Média. É um fenômeno medieval. Então você tem o Papa, que é, que é o líder inquestionável, inquestionável de toda a cristandade. Todos os reis obedecem a ele. E ele é o grande árbitro de tudo. Ele é o árbitro, por exemplo, de quem é rei de verdade e quem não é. Só para dar um exemplo bobo para vocês. Portugal. Portugal, muita gente considera o primeiro Estado moderno. O primeiro de todos esses ducados e países e pequenas entidades políticas da Europa que se forma em um país, em um Estado moderno como a gente conhece hoje. Portugal nasce do Condado Portucalense, que foi estabelecido pelo rei de Castela. O rei de Castela era dono daquela área, ele dá, e aí durante a Guerra de Reconquista, ele dá uma área ali, onde hoje é a cidade do Porto, em volta de onde hoje é a cidade do Porto, ali no norte de Portugal, ele dá para um duque que ajudou ele na Reconquista. Esse duque se casa com uma nobre da região ali, uma nobre lusitana, e tem um filho, que é o Henrique. E aí, esse conde, né? Era um condado. O que é um condado? É a área que é liderada por um conde. Então, o rei de Castela dá esse condado a esse conde francês, que casa com uma moça local lusitana. O conde morre
a, a mulher dele, a Condessa, casa de novo. E o filho, que é o Henrique, ele não gosta do novo marido da, da mãe, ele acha que o novo marido da mãe é um entreguista, ele acha que o novo marido da mãe é muito estrangeiro, ele acha que ele não valoriza os locais. E esse filho do conde, né, o novo conde, dá um golpe contra a mãe, dá um golpe contra o novo marido da mãe e fala que Portugal agora é um reino e que ele é o rei de Portugal. E isso dá uma confusão danada, porque o rei da Espanha acha que ele é um vassalo, que ele é um conde do rei da Espanha, e ele fala rei, então ele não deve obediência a ninguém. E aí, veja, como todo mundo sabe, o poder, tu não basta falar, você tem que exercer. Então, ele trava lá várias guerras, ele trava várias guerras contra o rei de Castelo, ele trava várias guerras contra os portugueses, que eram partidários da mãe dele, do novo marido, da mãe, óbvio que tinha uma disputa de poder. Ele ganha essas guerras todas, né, na força bruta, que é o único jeito, e se sagra rei de Portugal. Só que é isso. Hoje, por exemplo, você, para você ser um país, é isso. Não adianta você se dizer, não adianta, por exemplo, sei lá, o Rio Grande do Sul falar, eu agora sou república e me separei do Brasil, se a ONU não reconhecer, por exemplo, ou se outros países não reconhecerem. Não basta você se dizer um país, ou você até se manter sob a força das armas como um país. Você precisa que a comunidade internacional te reconheça. Na época medieval, isso era o Papa. O Papa é que dizia o seguinte: olha, você é só um bandido que tomou o poder na força bruta. Você só aconteceu de ser mais forte por enquanto, mas você não é ninguém. Mas você não é ninguém. Ou o Papa pode falar: olha só, eu reconheço que você é ungido por Deus, eu reconheço que Deus te colocou aí para ser o rei de Portugal, eu te reconheço como rei de Portugal. Então é bem interessante, porque o rei Dom Afonso, desculpa, não é Henrique, é Dom Afonso. Não é Dom Afonso? É Dom Henrique. Estou esquecendo agora, tenho quase certeza que é Henrique, o primeiro rei de Portugal, mas em suma. Ele dá o golpe, ele se mantém, ele toma o reino pela força, ele se sagra rei de Portugal. E só 40 anos depois é que o Papa, quase quando ele está quase morrendo, o homem sobreviveu para ver isso e morreu logo depois, é que o Papa fala: ok, eu reconheço você como rei de Portugal. Repara, o Papa só fala isso quando ele já tinha vencido todas as batalhas. Todo mundo que tentou derrubar ele venceu. Ele se manteve pela força, ele teve poder garantido pela força, manteve o poder durante 40 anos, e só aí o Papa falou: é verdade, eu reconheço então que você é o rei de Portugal, que Deus te colocou aí para ser o rei de Portugal, você é o rei de Portugal, Portugal é um reino independente, você não deve vassalagem a ninguém, e você pode passar o reino para os seus filhos, os filhos dos seus filhos. Tudo isso é para dizer o seguinte: na Idade Média, o Papa tinha esse poder. Ele decidia quem era rei de verdade e quem não era. Ele reconhecia que você era rei e ele validava a sua guerra, ele validava o seu golpe de Estado, ou ele podia invalidar, quer dizer que você estava excomungado, que você não era nada, que você não era ninguém. Então, esse era o mundo durante o grosso da Idade Média até o começo da Guerra dos 100 Anos. O Papa era o líder inconteste da cristandade europeia, e ele era supranacional, supradinastia, supra tudo. E ele decidia quem tinha legitimidade ou não. Mas aí acontece uma coisa muito interessante. Deixa eu ver aqui que a Evelyn está falando. Na morte do rei Arthur, o Papa manda acabar a guerra entre Arthur e Lancelote, e ambos acatam sem discussão, como se fosse dever de um rei cristão obedecer ao Papa. Sim, sim. E isso, veja, isso funcionou. E quando o Mallory fala isso, eu acho que ele está fazendo uma crítica do mundo contemporâneo, porque no mundo onde ele vivia,
né? Esse livro é publicado em 1480, isso já não era mais tão verdade. O Papa já tinha perdido boa parte desse poder. E daqui a pouco, o Henrique VIII, pouco depois do Mauro morrer, o Henrique VIII ia fazer aquela presepada com a Ana Bolena, ia criar a Igreja Anglicana e ia tirar a Inglaterra até da esfera de influência e de poder do Papa. Mas, então, é Dom Afonso Henrique, ó, tá aqui, Vera Lima. Dom Afonso Henriques, então, Conde de Portugal, exatamente. Dom Afonso Henriques era o filho da Dona Teresa, que dá o golpe na mãe e se sagra primeiro rei de Portugal. É porque Portugal tem duas independências, que é bem interessante. Tem essa independência do Dom Afonso e tem outra no meio da Guerra dos 100 Anos, que é a da Revolução de Avis, que é da dinastia que depois descobre o Brasil. Mas vamos lá. E aí, o que acontece durante a Guerra dos 100 Anos com o Papa, que é uma coisa muito importante? É o cisma. Acontece um cisma da igreja, que é, num dado momento, os cardeais elegem um Papa. E aí, logo depois, por mil questões de politicagem e de um torcendo o braço do outro, eles decidem que aquela eleição não valeu. Eles decidem que aquele Papa meio que forçou a barra para ser eleito, que houve ameaças e coisas assim. E eles decidem que aquela eleição não valeu. E é uma coisa muito estranha, é uma história muito estranha, uma história muito mal contada, porque todo mundo votou no Papa e não houve nenhuma reclamação no momento, mas aí passaram algumas semanas e várias das pessoas que tinham votado, que não tinham reclamado, decidem que não, que aquela eleição não valeu. E aí elegem um novo Papa. Só que o outro Papa continua lá. O outro Papa continua, o outro Papa não renuncia. O outro Papa não, eu sou o Papa. Você não pode mudar de ideia e decidir. E foi muito rápido, tá? Não foi uma coisa. Eles não esperaram ele fazer várias coisas. Foi tipo umas 2 semanas depois. Não deu tempo de rolar nada ainda. E aí, então, é uma coisa doida. E é um dos maiores tiros no pé que a Igreja Católica dá. Porque, cara, existia. Veja, se hoje já é uma coisa mágica e mítica a eleição de um Papa, você imagina na Idade Média, quando as pessoas levavam essa porra mais a sério. Então a ideia era que os cardeais se reuniam para eleger um Papa e eles estavam sob o comando do Espírito Santo. Eles elegiam quem Deus indicasse. Na verdade, quem escolhia era Deus, os cardeais eram só um instrumento. Havia toda uma gravidade nesse ato. Então, quando os cardeais passam 2 semanas e eles falam, mal aí, gente, a gente não gostou desse não, vamos, na verdade, essa eleição não valeu, a gente agora fez uma nova eleição aqui na gente e votamos no Zé. O Zé agora é o Papa. E aí o Zé assume o manto papal, só que o outro não vai embora, enquanto fala, desculpa, eu não reconheço essa mudança de ideia. Não existe nada na lei canônica de mudar de ideia. Se eleger o Papa está eleito por resto da vida. Eu sou o Papa sou eu. Vocês literalmente não têm poder de anular a minha eleição. Então, o que acontece? Durante uns 120 anos, que é basicamente durante a Guerra dos 100 Anos, de 1300 e pouco até 1450, você tem dois papas, o Papa e o Antipapa. E é até muito engraçado você ver como que se conta isso, né? Porque, do nosso ponto de vista, para mim, os dois são papas iguais. Mas aí o que acontece? Uma coisa que as pessoas levavam a sério sobrenaturalmente, que era o papado e a igreja, você expõe para todo mundo ver o quanto que isso tinha de politicagem rasteira, politicagem chã, barata, politicagem nível alérgico, sabe? Sabe, entendeu? Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, a milícia, bandido, chantagem.
E aí o que acontece? Você fica com dois papas. Os dois papas dividem os cardeais e o poder. Então, parte dos cardeais e dos bispos vai com um, parte dos cardeais e dos bispos vão com o outro, parte do exército, das tropas vão com um e vão com o outro. Você começa a ter uma separação nacional, que é muito interessante, que não existia antes, que é o seguinte: o rei da França apoia um dos papas e fala: "Olha só, brother, eu acho que você é que é o papa, vem para cá, foge aqui para a França." E aí um dos papas, o papa que é apoiado pela França, foge para a cidade de Avignon e transfere o papado para Avignon. Então, Avignon passa a ser a sede do papado durante cento e tantos anos. E o Papa de Avignon é o Papa apoiado pelos franceses. E o Papa em Roma continua em Roma. O outro Papa continua em Roma. Só que aí o que acontece? E eles ficam tentando se acertar. Porque, na verdade, todo mundo percebe que aquela situação ia acabar com a festa de todo mundo. Então, eles ficam tentando chegar no acordo. Um Papa fica tentando convencer o outro a renunciar. E, obviamente, ninguém quer renunciar. E ele falando: "Bom, então vamos anunciar os dois e fazer uma nova eleição." Não, 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 não confio em você. Eles não sabem o que fazer. Então, vamos chamar um concílio. Quem o concílio decidir, a gente escolhe, a gente atende. Mas quem é que vai escolher quem que vai estar nesse concílio? É muito complicado. Então, os papas ficam tentando se resolver, porque eles entendem que o que aquilo vai fazer, como fez, é acabar com o poder, acabar com a aura do papado. Só que, e veja, o que eu acho maravilhoso é o seguinte: eu acho realmente que se dependesse dos papas, dos bispos e dos cardeais, o cisma teria durado muito pouco tempo, porque todos perceberam rapidamente que se eles não resolvessem logo essa briga, não ia ter papado para disputar. As pessoas iriam ver que aquilo não fazia sentido, que aquilo não tinha aura, que nenhum deles era escolhido por Deus, iam perder o respeito pela instituição, que foi o que aconteceu, tá? Exatamente o que aconteceu. O papado, depois disso, nunca mais foi o mesmo. Depois disso, o Papa nunca mais foi a autoridade total, o total inconteste, respeitada que ele era antes. Só que o que acontece? Essa briga se prestava aos interesses nacionais dos reinos que estavam se fortalecendo. E tudo acontecia por volta da França. Então, por exemplo, se a França apoiava o Papa de Avignon, isso quer dizer que a Inglaterra, em guerra aberta com a França, apoiava imediatamente o Papa de Roma. E aí a Espanha, que estava aliada com a França, apoiava também o Papa de Avignon. E Portugal, que era a inimiga automática da Espanha e a amiga automática da Inglaterra, apoiava também o Papa de Roma contra o Papa de Avignon. E mesma coisa com todos os outros países da Alemanha, os ducados e tudo. Todo mundo. Porque, veja, isso também que é maravilhoso. Os papas, quando você tem a reforma protestante de fato, ela trazia novas ideias. Ela trazia uma ideia diferente do que era ser cristão. Quase todo mundo que tomou um lado na reforma protestante, seja quem continuou católico, seja quem virou protestante, fez isso por considerações políticas, tá? Óbvio, considerações reais, materiais. Mas você pelo menos tinha uma diferença teológica para argumentar. Você falava: "Não, eu acho que esse negócio de santo e de Maria é babaquice, por isso que eu sou protestante. Já eu adoro os santos, eu adoro Maria, eu sou católico." Nesse cisma, você não tinha nenhuma diferença teológica mesmo. A diferença era basicamente só política, era uma briga política escancarada.
E você, na Europa inteira, você tomava partido feroz e empolgado, dizendo, não, eu sou o Papa Clemente a vida inteira, eu sou Papa Urbano a vida inteira, eu sou Avignon, eu sou Roma. Só que tudo isso é determinado pelas lealdades do seu rei. Então, o que que acontece? As igrejas passam a se nacionalizar. Consegue entender a diferença? Até você ter esse cisma e a divisão entre dois papas, as igrejas católicas da França eram praticamente iguais às igrejas católicas da Inglaterra, às igrejas católicas da Espanha, às igrejas católicas de Portugal. Elas não, nada nelas passava pelo rei da Espanha ou pelo rei de Portugal. Elas respondiam totalmente ao Vaticano, ao Papa. Então, até esse cisma, as igrejas eram realmente internacionais e supranacionais. E se o rei da França quisesse se meter nas igrejas da França, quisesse, digamos, que a escolha de bispos passasse por ele, ou quisesse uma parte da arrecadação, ou quisesse mandar qualquer coisa, o Papa iria dizer, amigo, você tira a mão da minha igreja, e se você ficar dando muita pitaco na minha igreja, eu vou te excomungar e acabou para você. Então, até o cisma, as igrejas cristãs católicas eram totalmente independentes do país, da região onde elas estavam, e respondiam direto para o Vaticano. Com o cisma, aí você imagina, o Papa, um dos papas, foge para Avignon e fica sob a proteção do rei da França. E ele só é Papa pela proteção do rei da França. Por outro lado, o cara que está em Roma, o Papa que tá em Roma, também só é Papa porque ele conta com a proteção e com as tropas inglesas e de outros países que decidiram apoiar ele contra a França. Então, quando o rei da França começa a meter a mão na Igreja Católica Francesa e fala, olha só, a partir de agora eu acho que eu, como rei da França, tenho que escolher os bispos da França. Então, sei lá, o bispo de Rouen não tem que ser escolhido pelo Papa. Como Rouen é na França, o bispo de Rouen tem que ser escolhido pelo rei da França. E aí o Papa fala, não, 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 nada disso, eu sou o Papa. E aí fala, ok, beleza, então tu se vira aí na tua briga com outro Papa, boa sorte. Mas não, tá bom, tá bom. Então, entendam, por que os papas estavam em brigas, ambos os papas tiveram que fazer várias concessões do seu poder supranacional para as diferenças, para as diferentes lideranças nacionais. Então, daí por diante, a Igreja Católica Inglesa ficou, em grande parte, sob o poder do rei inglês. A Igreja Católica Espanhola, em grande parte, sob o poder do rei espanhol, e assim sucessivamente. Então, e é isso que é muito interessante. Os papas estavam loucos para resolver isso, para pelo menos um deles voltar a ser o papa de antigamente, com poder inquestionável. Só que o rei da Inglaterra, o rei da França, o rei de Portugal, o rei da Espanha e vários outros reis e soberanos e barões não tinham interesse nisso. Porque quanto mais separados estivessem os papas, mais você podia apoiar um e extrair dele todo tipo de concessão que você nunca tinha podido extrair do Papa quando ele estava no seu poder total. Então, quando finalmente, e qual é também a grande dúvida para os papas? Eu acho que isso é muito importante, porque a cristandade é a chave da Idade Média. Você tinha várias brigas internas dentro dos cardeais, dos bispos, que era o seguinte: alguns diziam que o Papa deveria ser como um monarca absoluto, no sentido de que ele era escolhido pelos cardeais, óbvio, pelos bispos, por todo mundo, mas a partir do momento que ele fosse escolhido, ele era o líder inconteste do Vaticano e ele podia fazer o que ele bem quisesse. Ele tinha o poder absoluto sobre aquele reino. Enquanto que, para outros, o Vaticano deveria funcionar numa base mais igualitária, numa base mais
primus inter pares, quando eu falei, né? Os bispos cardeais votam num deles mesmo, e esse... Pode ligar a sua câmera, Silvio, não precisa ligar, não. E aí os cardeais e bispos votam num deles mesmo para ser o Papa. Só que o Papa não vai ser o líder absoluto, ele vai ser um dentre tantos bispos. E que as coisas mais importantes vão ser decididas conciliarmente. É por isso que essa posição é chamada de conciliarismo, né? As questões mais importantes seriam decididas por concílios, por todos os bispos cardeais, e o Papa ele estaria obrigado por essas decisões. Então, essa era a grande briga dentro das forças papais. Até que, finalmente, eles conseguiram fazer um concílio. O concílio foi fortemente nacionalizado, que também é muito interessante, que é isso, para o concílio poder acontecer, os dois papas e suas forças tiveram que fazer muitas negociações com todos os países envolvidos, e aí cada país negociou, tipo, a França enviar 10 bispos, a Inglaterra enviar 10 bispos, a Espanha, por aí vai. E aí os bispos votavam em blocos nacionais, também é muito interessante isso. Os bispos foram para esse concílio não como bispos teólogos religiosos, mas como bispos franceses, para votar em bloco com a bancada francesa a posição da França. Então, já foi muito interessante que nesse concílio que resolve essa questão, os bispos votam como bispos nacionais. E aí isso, acabam conseguindo que os dois papas renunciem, votam num deles e ele toma posse. Os detalhes não são tão importantes quanto a história geral, que é a seguinte: quando finalmente termina o cisma... o que acontece? Só uma coisa que eu pulei e que eu acho importante. Como que o cisma ia se... Como que o cisma ia avançando? Você tinha dois papas, todos velhos. Aí morria um. No que morria um, o outro falava: gente, vocês que seguiam esse Papa morto, aproveitem agora, se juntem a mim, venham aqui, não sei o quê, venham, vamos ficar. Ó, só tem eu de Papa. Então, beleza, o Papa sou eu, venham para mim. Só que aí a galera do Papa que tinha acabado de morrer não confiava nas promessas desse outro Papa, porque, obviamente, tinha tido morte, traição, batalha, gente tinha morrido, tinha vingança. E aí o povo do Papa que morreu preferia eleger um novo Papa. E aí você tinha um segundo Papa de novo. E aí, daqui a pouco morria o outro. E aí, no que morreu o outro, o novo Papa dizia: gente, aproveitem, pelo amor de Deus, ninguém tem interesse em dois papas. Eu juro, eu perdoo vocês, eu faço tudo. Não elejam um novo Papa, venham para mim. Aqui, de novo, os caras de lá não confiavam, ficavam desconfiados, pensavam melhor não, e eleger o novo Papa, você voltava a ter dois Papas. Então, assim foi indo ao longo de cento e tantos anos. E, de novo, quem estava mais botando pilha nisso eram as igrejas nacionais, especialmente França e Inglaterra. Que a França e a Inglaterra estavam numa batalha encarniçada na Guerra dos 100 Anos. Então, quando morria o Papa aliado da França, o cara que estava mais botando a pilha nos cardeais para eleger um novo Papa era a França. Porque tipo assim, a França não queria perder o poder, a influência de ter um Papa em solo francês, meio que obedecendo ao rei da França. Então, tipo assim, eram as próprias forças francesas que também não deixavam que aqueles cardeais se juntassem ao outro lado. Falavam: não, 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 imagina, eles são canalhas, eles são terríveis, eles estão aliados com a Inglaterra. Nada disso. Elege aí, por favor, o novo Papa aqui para Avignon. E vice-versa em Roma, de acordo com o interesse dos ingleses. Então, nessa brincadeira, a coisa foi indo durante 100 anos, até que finalmente, depois de terminada a Guerra dos 100 Anos, eles conseguiram fazer um concílio e eleger um novo Papa.
que fez promessas para os dois lados. Mas o que é importante é o seguinte: nesse momento, o mundo já era outro. E aí, nesse momento, você já está numa época bem mais parecida do que a nossa. É isso, em 100 anos, você foi de um mundo radicalmente medieval, totalmente diferente, para uma época bem parecida com a nossa, no qual você tem a Igreja da França, que é mais francesa do que a Igreja na Inglaterra, que é mais Inglaterra do que igreja, há um Papa que tinha muito menos poder, tanto temporal, né, poder secular, tropas, terra, como também menos poder moral mesmo. Né? Não era mais aquele Papa, como falou a Eva, que falava de vocês comungam e o cara deixava de ser rei, falava para de lutar e as pessoas paravam de lutar. Então, isso foi. Então, o que eu quero dizer, na verdade, nesse começo dessa aula, foi só para enfatizar isso, que a grande consequência da Guerra dos 100 Anos foi esse movimento de separação que era quando começa, os estados políticos tão pequenos, tão bem regionais, você não tem praticamente nenhuma grande entidade política unificada, mesmo a Espanha eram vários reinos unidos, você tem o Reino de Castela, de Aragão, Navarra, Galícia, por aí vai. Então você tem vários reinos políticos pequenos, você não tem praticamente nenhum Estado nacional como a gente entende hoje, talvez só Portugal, mas você tem uma igreja internacional e supranacional que está realmente de verdade acima da política regional. E quando você termina, você está num outro mundo radicalmente diferente, muito mais próximo do nosso, que é, que é com estados razoavelmente grandes, unificados, sob a autoridade de um rei absoluto, e tendo dentro dele um ramo da Igreja Católica é, que é parcialmente obediente ao Vaticano, porque é uma igreja católica, mas que também é a igreja católica da França, a igreja católica de Portugal, a igreja católica da Espanha, que obedece e de alguma maneira segue e compartilha dos objetivos nacionais daquela região, daquele reino, daquele rei. Então é isso, você tem uma concentração de poder na mão dos reis e dos estados nacionais e um esfacelamento do poder da Igreja Católica. E nesse momento a Idade Média acaba. Então é bem assim o final da Idade Média e o começo da Idade Moderna. Tá, então isso foi basicamente a lição geral que eu queria passar para vocês. Eu vou dar umas ideias gerais sobre a Guerra dos 100 Anos, mas me deem 5 minutinhos para eu tomar uma aguinha, tá? São 7h56. Vamos voltar a 8h05, 10 minutos. 8h05 eu volto e aí eu dou uma passada sobre alguns detalhes da Guerra dos 100 Anos, mas basicamente o que eu queria que vocês saíssem da aula, eu já falei, que eu acho que é o mais importante, é essa ideia geral de como que essa guerra muda tudo, tá? Mas daqui a pouco a gente volta. Bem-vindo de volta. Então, fazendo um apanhado rápido sobre a Guerra dos 100 Anos. Uma coisa que muda é a questão da língua. Eu vou começar a falar na língua para dizer o seguinte: o inglês hoje, até hoje, metade dos radicais das palavras vem do francês. A língua inglesa, ela é praticamente uma língua latina. A língua inglesa, ela é o meio termo entre uma língua germânica e uma língua latina. Se você vê uma língua germânica de verdade, é tipo holandês ou alemão, que o antepassado dessas línguas era o que se falava na Inglaterra até 1066, era a língua dos anglos, dos saxões. Aí você tem uma invasão normanda em 1066. Normandos eram franceses, falavam um idioma equivalente, parecido com o francês de hoje. Então, a Inglaterra se forma com essa união dos saxões que já estavam lá, com os normandos que invadem em 1066. E nos séculos seguintes,
de 1066 até mais ou menos metade da Guerra dos 100 Anos, a língua de prestígio na Inglaterra é o francês. A Inglaterra é conquistada pelo rei normando e a corte inglesa fala francês. Então, quando Chaucer é menino, é francês que se fala na corte. Quando Chaucer escolhe escrever a sua obra em inglês, ele está fazendo já uma escolha nacional e nacionalista dentro do contexto da Guerra dos 100 Anos. E vamos lembrar, Chaucer luta na Guerra dos 100 Anos, é feito prisioneiro e é resgatado pelo rei. O Chaucer trabalhava na corte. Então, Chaucer é um momento bem importante, porque, por um lado, na Europa, como a gente fala sempre, eu acho que a questão linguística é muito importante. Na Europa inteira, o latim era a língua franca. Porque o latim era a língua da igreja, era a língua na qual todos os padres, bispos e cardeais eram educados e falavam e escreviam, e era a língua na qual a ciência era feita. Então, se você quisesse escrever uma coisa em qualquer ponto da Europa, para saber que aquela coisa seria lida por sábios em qualquer outro ponto da Europa, bastava você escrever em latim. Porque se você escrevesse em latim, as pessoas cultas, educadas, intelectuais de Lisboa, de Praga, de Estocolmo, de Londres, de Roma, saberiam ler. Então, a escolha pelo latim era a escolha internacional, a escolha supranacional. E, durante a Idade Média, vários escritores, ao invés de escrever em latim, começam a escrever nas suas línguas regionais, nas línguas que eram faladas oralmente naquela região próxima, línguas que vão lembrar, não tinham literatura escrita, não tinham gramática, não tinham cartilha, nada. Era a língua mãe, no sentido que era a língua materna que você pegava no peito da sua mãe quando ela falava. Era a língua que você aprendia da cantiga de ninar da sua mãe. Mas depois, caso você fosse para a escola era em latim. Na Guerra dos 100 Anos, isso começa a mudar. Começa a mudar porque nesse embate entre franceses e ingleses começam a nascer sentimentos nacionais. Então, por exemplo, na Inglaterra, a Inglaterra, além do latim, que era a língua da cultura eclesiástica e teológica e tudo mais, você tinha o francês, que era a língua da corte. E por quê? E aí a gente começa a entrar na confusão que cria a Guerra dos 100 Anos. Por que a Inglaterra é conquistada pelos reis normandos em 1066, que se tornam os reis da Inglaterra? Esses reis normandos ainda tinham terras na Normandia. Então, durante esses séculos, século XI, XII, XIII, XIV, o rei da Inglaterra também tinha terras na França. O rei da Inglaterra também era nobre na França. E por isso se falava francês na corte da Inglaterra. E o que dá origem à Guerra dos 100 Anos, que eu não vou entrar em vários detalhes, porque são muitas pequenas coisas, muito complicadas, é justamente isso. O fato de que o rei da Inglaterra ainda tinha vários territórios na França. Por exemplo, a Normandia era inglesa e a Caiena era inglesa. A Caiena é aquela região ali no sul, ao redor de Bordeaux. Bordeaux, por exemplo, quando começa a Guerra dos 100 Anos, Bordeaux era inglesa há 300 anos. Então, Bordeaux, durante 300 anos, foi uma cidade inglesa. Uma posse inglesa na França. Assim como a Normandia, assim como Calais e por aí vai. Então, quando começa a Guerra dos 100 Anos, o que catalisa a Guerra dos 100 Anos é que o rei da França se considerava acima do rei da Inglaterra, enquanto duque da Normandia. O rei da Inglaterra, enquanto rei da Inglaterra, era rei e rei igual ao rei da França. Só que se ele quisesse ser também duque da Normandia, ele, como duque da Normandia, devia obediência ao rei da França. Então você tinha uma situação política muito estranha, que o rei da Inglaterra, ao mesmo tempo que era igual ao rei da França, também estava abaixo do rei da França.
E foi para resolver essas questões de pequenas dinastias, do tipo é isso. Tinham vários ducados e reinos dentro da França que você não sabia se eram iguais ao rei da França ou eram sujeitos ao rei da França. Vou dar um exemplo só do maior de todos, que é o reino de Borgonha. Você tinha um reino chamado Borgonha, que durou 1000 anos, tá? Durou tipo 1000 anos, é isso. Tem umas histórias muito interessantes do reino de Borgonha, que durou mais ou menos do ano 400 a 1400, ou 600 a 1400, 800 anos. E esse reino ficava onde hoje é o nordeste da França. A capital era Dijon, e ele tinha parte da área onde hoje é a Suíça, a Alemanha, a Bélgica, os Países Baixos e a França. Então, essa parte nordeste da França era o reino da Borgonha, era um ducado da Borgonha, onde você tinha o duque, que era o João Sem Medo, o Filipe o Bom, o Carlos o Temerário, nomes fascinantes da história medieval francesa. Filipe o Bom, João Sem Medo e ó, João Sem Medo era o pai, Filipe o Bom era o filho e Carlos o Temerário era o neto, que era um reino que ficava ali perto da França, porque a França tinha capital em Paris. Então, esse ducado da Borgonha, ele a princípio devia obediência ao rei da França, mas ele era grande o suficiente para correr atrás de suas próprias políticas de aliança. Então, por exemplo, durante boa parte da Guerra dos 100 Anos, Borgonha se aliou à Inglaterra contra a França. Então, então por exemplo, é, quer dizer o seguinte, sem entrar em muitos detalhes, é, parte do que fez a Guerra dos 100 Anos ficar tão longa foi que esses reinos pequenos, como Borgonha, podia ficar jogando contra os dois lados. Borgonha exigia algumas coisas da Inglaterra e dizia que se vocês não me derem o que eu quiser, eu vou me aliar ao reino da França. Ele exigia algumas coisas do reino da França e falava: se você não me der, eu vou me aliar à Inglaterra. Nos últimos 50 anos da Guerra dos 100 Anos, você teve uma guerra civil francesa entre os aliados de Borgonha e os aliados do rei da França, no qual o pessoal de Borgonha mandou matar o herdeiro do trono da França e depois o Delfim da França, que é futuro rei da França, mandou matar o duque de Borgonha, que era o João Sem Medo, que morre assassinado, teoricamente, sem medo. Então, quando Filipe o Bom vira o novo duque de Borgonha, ele tem literalmente uma rixa de sangue contra o rei da França. O rei da França mandou matar o pai dele. Então, o Filipe o Bom, apesar de ser um francês, ele saía à Inglaterra o tempo todo. Mais tarde, o rei da França consegue ficar de bem com o Filipe o Bom, mas é muito difícil. Porque é isso, o Filipe o Bom fala: nego, eu até quero ficar do seu lado, mas tu matou meu pai, como é que eu posso perdoar você matar o meu pai? Então, eles precisam fazer um tratado. Veja, isso que termina a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos termina quando termina a Guerra Civil Francesa entre a Casa Real Francesa e Borgonha. Enquanto esses dois estavam se pegando, os ingleses estavam ganhando todas. Só quando eles se unem é que a França consegue se unir para vencer a Inglaterra. E como que eles se unem? Cara, é isso. Primeiro, o rei da França tem que exigir que o pessoal de Borgonha não peça mais vingança. Então eu falo: vocês têm que renunciar à vingança de vocês. Mas aí Borgonha fala: tá, mas então eu não vou te servir em batalha. Se você me chamar em batalha, eu não tenho obrigação de ir. Mas também eu não vou lutar contra você. Porque tu matou meu pai. É isso. Eu quero ser seu aliado. Então eu não vou lutar contra você. Mas, por outro lado, tu mandou matar meu pai. Então eu não posso lutar com você. Então foi preciso. E aí, tipo assim, o rei da França, que era filho do rei antigo que mandou matar o João Sem Medo, teve que se comprometer
a rezar 1000 missas em prol do cara que o pai dele matou e de erigir um, um monumento na ponte onde João Sem Medo foi morto para mostrar arrependimento. Em suma, isso é só um exemplo para dizer o seguinte: eram muitos reinos pequenos espiçaçando e atenuando a questão para os dois reinos grandes. E é uma guerra que começa dinástica. Começa dinástica como essa questão do Filipe o Bom contra o rei da França. Tipo, quanta aliança eu te devo? Quanta obediência eu te devo? Quem está acima de quem? Quem é o rei? O quão poderoso é o rei? Então, você começa, você começa a guerra nessa questão. E a guerra é muito simples. Resumindo o mais simplesmente possível, a Inglaterra perde, porque o grande objetivo da Inglaterra, quando começa a Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra tem várias possessões na França. E a Inglaterra luta para manter essas possessões na França contra o expansionismo do rei francês que está se espalhando pelo seu próprio território. E o rei francês luta para expulsar os ingleses da França, para tomar efetivo controle da França. 100 anos depois, os ingleses perderam todas as posses na França, menos a cidade de Calais, que é uma cidade pequenininha, que é no ponto mais estreito do canal da Mancha. Então, quando acaba a Guerra de 100 Anos, os ingleses ainda têm um pezinho na França, mas não têm mais quase nada. Então, é uma vitória completa da França. Então, isso que é. Então, é basicamente isso. Como que essa guerra vai acontecendo? Então, ela começa em 1330 e poucos. Os ingleses ganham várias batalhas logo de cara, eles estão muito melhor militarmente. Os franceses estão perdidos. Inclusive, numa das batalhas, eles capturam o rei da França, o João II. E é uma coisa interessante dessas batalhas, é que na época, na Idade Média, você não lutava para matar, porque valia muito mais a pena capturar os nobres ricos. Então, você até matava pobre contra pobre. Mas se o cara parecia que ele tinha grana, você capturava ele e cobrava resgate. Chaucer, por exemplo, que escreveu os contos da Cantuária que a gente leu, não era rico, mas ele era um pajem real e ele parecia privilegiado. Então ele é capturado e ele é resgatado pelo próprio rei. Então valeu a pena. E é isso. Sempre o cara que te captura no meio de uma batalha, ele poderia ter te matado. Então você não pode nem fugir. Você fala, olha, você tá assim, tá assim com a espada no pescoço do cara. Ele fala, olha, eu te peguei honestamente. Eu posso te matar agora. Você reconhece que você está à minha mercê, que eu posso matar. Eu reconheço. Então você se compromete a me dar a sua vida. Você reconhece que a minha vida é sua. O que é isso? Eu agora poderia ter te matado. O que você viver depois disso, você vive por minha cortesia. Reconhece? Reconheço. Ok. Então, você está proibido de fugir. Estou proibido de fugir. E aí, então, os bons soldados, os bons cavaleiros, voltavam para casa levando duques, condes, nobres, cavaleiros, todo mundo, que não precisavam nem amarrar, porque eles estavam presos pela sua palavra de honra de nobres, que é isso, você me derrotou, eu sou seu. E aí você depois resgatava. Então as pessoas ficavam ricas e muitas vezes pobres. Acontecia também de famílias completamente quebrarem porque o patriarca foi capturado numa batalha e quem capturou ele exigiu uma quantia tão alta que a família teve que quebrar para pagar, mas pagou. Então, as guerras eram assim. Num dado momento, você captura até o próprio rei da França, João II, o que gera, o que gera várias questões políticas e legais que também estão no cerne da importância da mudança cultural dessa guerra. Por exemplo, até então, as questões eram todas dinásticas. Você não se importava muito, não tinha muito o território da França.
Você não era francês, você era, você era obrigado ao Duque de Borgonha e você tinha que obedecer o Duque de Borgonha onde o Duque de Borgonha estivesse. Mas a sua aliança era dinástica, era aquela dinastia, era aquele nobre. Não era o solo, ao país, a nacionalidade. Mas aí nessa guerra você começa a ter várias questões interessantes e uma delas é o seguinte: os ingleses capturam o João II. E aí eles extraem do João II, eles começam a pedir um resgate cada vez maior pelo João II, que os franceses não querem pagar. Eles falam, olha, a gente quer o nosso rei de volta, mas a gente não tem como pagar isso tudo. Então, por exemplo, os ingleses, e aí o próprio rei negocia o seu resgate. E aí, tipo assim, digamos, chega em Paris a notícia é o seguinte, que o rei concordou em abrir mão da Normandia inteira em prol dos ingleses se ele for libertado. E ele é o rei, ele tem direito. Né? Ele abriu mão, ele trocou a liberdade dele pela Normandia. Só que quando essa notícia chega na França, os juristas da França não concordam. Eles falam, para começar, nenhum tratado feito na força de armas é válido. Então, tipo assim, o rei da França, enquanto prisioneiro do rei da Inglaterra, não está com liberdade para negociar. Os reis só podem negociar de igual para igual. Qualquer coisa que o rei da França concorde enquanto prisioneiro não tem validade, porque a gente vai presumir que foi arrancada à força. Coisa um, que é interessante. E a coisa dois é a seguinte, olha, e essa é coisa nova, essa nunca tinha sido dita antes. Que é assim, cara, a gente acha que um rei não tem direito de abrir mão do seu reino. O que a França, o que foi conquistado pela França, ele não pode abrir mão. Ele tem direito, não, o dever dele enquanto rei, Deus botou ele no trono para ser rei da França, para defender a integridade territorial desse território. Ele não pode abrir mão dele, ele não pode dizer que uma parte da França não é mais França, porque aí ele estaria indo contra o próprio dever dele como rei da França. E se ele está indo contra o dever dele como rei da França, ele não é mais rei da França e a promessa não é válida. Então, é muito interessante porque o João II ficou na Inglaterra prisioneiro, tentando negociar mil maneiras de voltar à liberdade, só que tudo que ele concedia aos ingleses, a galera na França, os nobres, o filho dele, o príncipe, não queria dar, até que ele morreu no cativeiro. Mas isso começou uma discussão muito importante na França, que nunca tinha havido, sobre qual é o limite do rei. Porque até então, veja, não tinha limite à atuação do rei. O rei podia fazer o que ele quisesse. Se o rei falasse, leva isso aí, levava. Então, essa ideia agora de que o rei, como defensor do território, não tinha direito de abdicar do território, foi completamente nova e um grande passo em prol de limitar os poderes do rei. Né? Esse rei que ainda estava no momento de adquirir novos poderes. Então, ele estava pegando cada vez mais e mais poderes dos nobres, só que fica claro que era um novo poder. Então o rei estava se tornando um rei absolutista. Ele estava se tornando um rei absolutista no contexto de um Estado nacional que ele era defensor, que ele tinha a obrigação de defender. Então surge isso, que é muito interessante. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Então, as línguas vão. Dá só um segundo, peraí. Então, além disso, as línguas vão se estabelecendo. Então, na Inglaterra, como eu estava falando, você começa pela primeira vez a ter uma valorização do inglês. Então, por exemplo, durante a Guerra dos 100 Anos, que tem uma mudança linguística fundamental na Inglaterra, que era a seguinte: todo o governo funcionava em francês.
Todos os documentos do governo eram escritos em francês. Toda a chancelaria, documento de chancelaria era escrito em francês, que era a língua do inimigo. Então, durante a Guerra dos 100 Anos, é que um dos reis fala, não, de agora em diante, todos os documentos do governo inglês vão ser redigidos em inglês. E aí você tem Chaucer, que vai de combatente na Guerra dos 100 Anos, aos 20 anos, para voltar para a Inglaterra. E veja, ele escreveu algumas coisas em latim, ele escreveu algumas coisas em francês, mas ele acaba decidindo escrever sua obra, o grosso da sua obra, em inglês, aquela língua nova que estava começando a surgir, que estava começando a se valorizar e que ele via como sendo a língua nacional do seu país. Mesma coisa na França, onde o francês já era dominante, mas passa a ser mais dominante ainda em comparação com o latim. É muito interessante porque a guerra na Inglaterra, eles ganham várias vitórias logo cedo, e essas vitórias fortalecem os nobres e até enfraquecem um pouco o rei. Então, na Inglaterra, você tem que a Guerra dos 100 Anos favorece o surgimento da monarquia constitucional como a gente conhece hoje. Na Inglaterra, você tem um parlamento forte, e o parlamento derruba o rei, o parlamento bota limites ao rei. Você tem, na Guerra dos 100 Anos, vários daqueles reis shakespearianos, do Ricardo III, Henrique IV, Henrique V, e esses todos são na Guerra dos 100 Anos dentro do processo, e você derruba rei, um rei derruba o outro. Tem vários reis derrubados e mortos durante a Guerra dos 100 Anos na Inglaterra, mostrando a força do parlamento inglês e a força dos nobres ingleses. Quando um rei inglês não está performando bem, ele é derrubado e morto. Então, na Inglaterra, os reis aprendem rapidamente, durante a Guerra dos 100 Anos, que eles são reis e que eles são poderosos, mas que eles servem os nobres e o parlamento, e que se eles não estiverem servindo os nobres e os parlamentos, eles vão ser derrubados tão facilmente quanto Ricardo II foi derrubado. E está na peça do Shakespeare. E na Inglaterra, essas vitórias iniciais criam uma sensação de patriotismo. É muito interessante porque o patriotismo inglês ele começa a surgir a partir das vitórias iniciais dessa guerra. Somos ingleses, somos foda, somos uma ilha, piriporó. Enquanto que na França, o patriotismo começa a surgir a partir das derrotas. Quanto mais a França leva derrota, e vou te dizer, no século até 1415, a França só leva porrada. Tipo, 1330, 1415, a França só perde, 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 perde. E surra em cima de surra. O Minoada fala, cara, é muito engraçado, os ingleses ganham todas as batalhas, mas eles estão sempre fracos demais para consolidar a vitória. É como se a França fosse uma presa grande demais, que eles matam, matam, matam várias vezes, mas não conseguem carregar, não conseguem digerir. Então, eles têm que ficar lutando a mesma batalha várias vezes. Então, os ingleses ganham todas as batalhas durante, sei lá, 80 anos, o que gera uma febre popular também na França, pela França, por ser francês, o que somos franceses. Somos anti-ingleses. E é isso, e é isso. Por isso, ingleses, ser inglês ser inglês antes de mais nada é ser anti-francês. E para os franceses, ser francês antes de mais nada é ser anti-inglês. Só que a diferença é que na Inglaterra esse sentimento surge a partir da vitória e na França a partir da derrota. Na França, pelo contrário, enquanto que na Inglaterra os nobres do parlamento ganham poder para botar limites ao rei, na França é o oposto. As derrotas sistemáticas aos ingleses fazem com que nobres e povos deem cada vez mais poder ao rei para que o rei possa finalmente ganhar essa guerra. O último poder que ele ganha é o poder de Borgonha. Borgonha era o último grande reino que era francês, mas que não era necessariamente aliado ao rei da França. Quando o rei da França finalmente encerra essa guerra civil com Borgonha e traz os bourguignons,
para o seu lado, ele consegue finalmente meio que unificar o país, unificar o poder para dar uma coça nos ingleses e expulsar eles do país. E assim termina a guerra. Por exemplo, uma coisa, só para juntar os personagens. Joana, por exemplo, é nesse período que a Marguerite Porret é queimada em Paris. É nessa época que a Cristina de Pisano vive na França. Ela escreve sobre Joana d'Arc. Quem era Joana d'Arc? Olha que interessante. Vou contar rapidamente a história da Joana d'Arc. Joana d'Arc era uma menina pastora que teoricamente vê Deus, vê a Virgem, vê Jesus, recebe mensagens de Deus. Ela se apresenta ao rei como tendo nem tinha nem rei, desculpa, olha só que interessante. Eu não dei esse detalhe, mas na época da Joana d'Arc, você estava no pior momento da França, porque o que é que tinha acontecido? Os ingleses tinham ganho uma batalha enorme e tinham capturado outro rei da França que estava gagá e tinham extraído dele um acordo no qual ele, o rei da França, gagá, capturado, ele deserdava o filho, que seria o futuro rei da França, e dizia que quando ele morresse o rei da Inglaterra seria rei da Inglaterra e da França. E a Inglaterra estava aliada com o reino de Borgonha, que tinha tomado Paris. Então, olha que situação. Paris estava na mão dos burguiões e dos ingleses. O rei da França, gagá e velho, estava na mão dos ingleses. O futuro rei da França, o Delfim, tinha sido deserdado pelo pai. O pai já tinha dito: meu filho não vai ser rei, porque ele não é rei, ele é horrível. Quando eu morrer, os dois reinos da França e da Inglaterra serão unidos sob a liderança do rei da Inglaterra. E o novo rei da Inglaterra tinha acabado de ser coroado na França, como futuro rei da França. Então, estava no pior momento da França. E vou te dizer, nesse momento, é até muito interessante, as pessoas não estavam nem aí. Quando você vê a reação popular das pessoas, dos cronistas, para a maioria das pessoas nesse momento era tipo, cara, rei da França, rei da Inglaterra, quer que se foda, eu estou aqui plantando beterraba, vou plantar beterraba igual. Você ainda não tinha essa ideia de França, você não tinha ideia de que isso era ruim. As pessoas não estavam ligando tanto assim. E aí aparece essa menina, que ela procura o Delfim. Delfim é o nome do filho do rei da França, que vai ser rei da França um dia. Então é o Delfim. A Joana d'Arc procura o Delfim. Repara, Paris estava sob o domínio dos ingleses e dos bourguignons. Então, o rei da França estava circulando. O rei da França, Delfim, que nem rei da França era. E aí aparece essa menina, Joana d'Arc, que pede uma audiência com o rei. Que ela fala que ela é escolhida, que ela sabe coisas, não sei o quê. E ela tem uma audiência com o rei, é muito interessante. Ninguém sabe o que foi falado nessa audiência. Mas, teoricamente, o que ela diz? Falou: olha, eu estou em contato com Deus, eu preciso conversar com o rei, e Deus me deu informações sobre o rei que ninguém sabe a não ser ele, justamente para eu poder convencer ele de que eu falo direto com Deus. Então, se você me deixar conversar com o rei não, com o Delfim, desculpa, eu consigo convencer o Delfim que eu estou em contato direto com Deus. E aí, ela tanto azucrina, tanta gente, que ela consegue uma audiência com o rei, e ela convence o rei. É isso que é maravilhoso. Veja, parece coisa de filme. Ela senta com o rei, sem ninguém estar junto, e ela fala para o rei, teoricamente, coisas que ela não teria como saber da vida dele, da infância dele, da vida dele com o pai, o que quer que seja, coisas que o Espírito Santo comunicou para ela.
O rei sai falando, ó, isso aí, ela é santa, ela tem uma coisa, vamos fazer o que ela mandar, Deus está com ela. E, de fato, em um ano, um aninho só, a mulher ganha várias batalhas, várias e várias batalhas, sem nenhuma experiência militar. E ela começa a incomodar muita gente, ela começa a incomodar todo mundo. Ela incomoda os ingleses e os bourguignons que ela está vencendo no campo de batalha, porque falam que ela é endiabrada, que ela é uma bruxa, que ela é um demônio, que não pode ser, nenhuma mulher pode fazer isso, se a mulher faz isso é porque ela é o demônio. Assim como também, ela também incomoda os próprios franceses, o rei, o Delfim, porque, cara, ela é muito séria e tudo, e isso, tudo que ela fala que vem de Deus, e como ela está ganhando várias batalhas, as pessoas obedecem. Então, só o fato dela existir mina o poder do Delfim. Ah, outra coisa que ela faz, ela convence o Delfim a se coroar rei, a ignorar o pai, e o Delfim se coroa rei em Reims, que é a capital, que é a cidade na França onde tradicionalmente os reis são coroados. Então, eles ganham uma batalha com a ajuda de Joana d'Arc, tomam Reims, o caminho para Reims, o rei vai lá, ele se coroa rei, ele fala, agora eu sou o rei da França. Não, meu pai, é isso, meu pai é que deixou de ser rei. O meu pai tá gagá, ele tá velho, ele não fala coisa com coisa, e ele foi capturado pelos ingleses. Então ele não é mais rei, o rei agora sou eu. Então você tem dois reis da França. O rei antigo, sob o domínio dos ingleses, e o rei novo, coroado por Joana d'Arc. Só que depois que o rei é coroado por Joana d'Arc, depois que Joana d'Arc ganha tantas batalhas, ela começa a ser uma presença muito incômoda, porque é isso. As pessoas começam a achar que ela é divina, que ela é santa, que ela tem o poder de Deus, e obedecem a ela. E se o rei fala, vão para lá, mas a Joana d'Arc fala, vão para lá, as pessoas seguem a Joana d'Arc, porque ela é de Deus, ela é milagrosa, ela é uma santa. Então o rei também começa a ficar meio que de saco cheio. Até que, depois de só um ano, a Joana d'Arc, tudo isso acontece em um ano. E a Cristina de Pizan, que a gente leu, tem um texto sobre a Joana d'Arc. Ela estava lá no meio dessa muvuca. A Joana d'Arc acaba sendo capturada pelos bourguignons, que estavam controlando Paris. E existe uma forte desconfiança que ela foi traída pelos próprios franceses, que não aguentavam mais ela. E que ela era uma fonte de indisciplina. Então, ela é capturada pelos bourguignons, que eram donos de Paris. Os bourguignons vendem ela para os ingleses. Os ingleses estavam desesperados para acabar com ela. Os ingleses faziam uma campanha fortíssima. Tem toda uma ideia, uma teoria, que, na verdade, a nacionalidade inglesa, uma das primeiras coisas que une os ingleses sob o rótulo de ingleses é o ódio a Joana d'Arc. Eles chamam vários cardeais e bispos aliados dos ingleses e dos bourguignons e fazem um julgamento sumário que conclui que a Joana d'Arc estava mancomunada não com Deus, mas com o diabo, que era endiabrada, era uma bruxa, e queimam ela. E aí é ótimo, porque ela surge no momento, ponto mais baixo, ela dá uma energia e um vigor enorme para o lado francês. Ela coroa novo rei da França, que vai ser o vitorioso da guerra. Quer dizer, esse rei que a Joana d'Arc coroa, né, o Delfim, vai ser o rei que vai ganhar a guerra, que vai sair vitorioso dessa guerra. E quando ela começa a atrapalhar muito, ela é queimada viva. E a guerra continua. E esse rei vai indo nesse impulso, faz a paz com os bourguignons, ganha dos ingleses, expulsa os ingleses. Então, é isso. E é muito interessante. Uma outra coisa muito interessante é a gente pensar por exemplo, na nossa história, Portugal teve muito a ver com isso, né? Portugal sempre foi a aliada da Inglaterra, desde sempre. E a Espanha era a aliada da França. Num dado momento, você tem na Espanha uma guerra civil entre Pedro o Cruel e Henrique de Trastâmara.
E o Pedro Cruel era apoiado pelos ingleses e pelos portugueses. E o Henrique de Trastâmara era apoiado pela França. Você tem várias batalhas da Guerra dos 100 Anos na Espanha. Uma das maiores batalhas da Guerra dos 100 Anos se passa na Espanha, dentro desse contexto da Guerra Civil Espanhola, sendo de uma Batalha de Nájera. A Batalha de Nájera era entre Pedro Cruel, de um lado, rei de Castela, um dos reis de Castela, apoiado por ingleses e portugueses, e do outro lado, o Henrique de Trastâmara, apoiado pelos franceses. É interessante porque o lado inglês e português ganha a um alto custo, mas depois os dois reis, os dois reis em conflito pelo mesmo trono, se encontram e um deles mata o outro. O Henrique mata, eles caem na briga, se rolam, o Henrique mata o Pedro e toma o trono. No que isso acontece, esse era o lado anti-português. Eles vão invadir Portugal. E o rei de Portugal morre. E não deixa herdeiros. Você tem uma revolução em Portugal, que é a Revolução de Avis. E aí toma o poder em Portugal uma nova dinastia, que é a dinastia de Avis, que vão ser os reis até aqui, o século XX. E aí, o novo rei da Espanha, que era anti-Portugal, Portugal lutou contra ele com Pedro. Aí o Henrique, que mata o Pedro, vai invadir Portugal, aproveitando que Portugal está no momento fragilizado, porque o rei Fernando morreu e eles estão sem rei. Eles arrumam um rei, fazem uma revolução, ganham, trazem ajuda inglesa de novo, ganham dos espanhóis na Batalha de Aljubarrota, que é considerada a batalha que confirma a independência portuguesa. É isso. Foi o último grande momento que, se os espanhóis tivessem ganho ali, provavelmente Portugal teria sido um reino que existiu durante 100 anos e acabou. Mas, em 1373, os portugueses confirmam sua independência em Aljubarrota, dão uma derrota decisiva às forças castelhanas, com a ajuda sempre dos ingleses, que tinham muito interesse que Portugal continuasse independente. Então, enquanto ingleses e franceses estavam lutando, Portugal e Espanha também estavam decidindo os seus destinos. E é interessante que é o seguinte, veja, é isso. Na década de 1380, o que é que acontece? Portugal ganha Aljubarrota e se firma como um Estado moderno independente para as fronteiras que tem lá até hoje. E a Espanha também se firma sob a dinastia dos Trastâmaras e eles estão mais tranquilos. Então, a partir de 1380, Portugal e Espanha começam a se focar em descobertas fora da Europa. Inglaterra e França não podem ir, por quê? Porque estão preocupados se matando até 1450. Então, por exemplo, o marco inicial das grandes navegações portuguesas é 1415, quando Portugal cruza ali no Mediterrâneo e toma Ceuta. Nessa mesma época, a Espanha começa a explorar as Ilhas Canárias. Nessa mesma época, a Espanha toma várias cidades na costa norte da África que ela tem até hoje. Tem vários enclaves espanhóis na costa norte da África até hoje. Então, e Portugal começa a descer pela costa da África. Tudo isso durante a Guerra dos 100 Anos. Então, também existe, dá para a gente argumentar, que o motivo da América hoje, das Américas hoje, falarem português e espanhol é, em parte, porque Portugal e Espanha se acalmaram, se assentaram e se resolveram em 1380 e já partiram à frente nas navegações e descobertas, quando que os ingleses e franceses, só lá por 1480, 1490, puderam se resolver, se acalmar para poder, então, olhar para fora. Quando eles começam a, talvez, olhar para fora, a Espanha e Portugal já tinham chegado na América, já tinham dividido a América no Tratado
de Tordesilhas. Então, é muito interessante, porque se a Guerra dos 100 Anos não tivesse acontecido, ou tivesse acabado mais cedo, talvez você tivesse uma disputa maior pelas Américas entre Espanha, Portugal de um lado e França, Inglaterra do outro. Na verdade, entre Portugal e Inglaterra de um lado, sempre aliados, e França e Espanha do outro, algumas vezes aliados, algumas vezes inimigos. Então, é isso. Veja, eu sei que eu contei uma história muito torta, mas, sim, e queria falar uma última coisa, duas últimas coisas. É que no meio disso tudo, você vê, o cisma do papado e a Guerra dos 100 Anos começa lá por 1330. E, e por volta de 1350, a Europa é afetada pela peste negra. A peste negra mata mais da metade da população da Europa. É um morticínio impressionante, inacreditável. E isso tem uma série de consequências. E a maior delas é o aumento do salário, o aumento do pagamento. Você literalmente você perde metade dos trabalhadores e o mesmo trabalho continua sendo feito. Então, quem sobrou vivo passa a ganhar mais dinheiro pelo mesmo trabalho. Ou, na verdade, passa a exigir mais dinheiro pelo mesmo trabalho, o que é diferente de ganhar. Então, você tem logo depois da peste negra, a peste negra é em 1350 e tem vários focos ao longo dos anos, mas os anos 1360, 1370, 1380 são de grandes revoltas populares, tanto na França, quanto na Inglaterra, quanto na Espanha. Os camponeses se revoltam. Então, na própria vida do Chaucer, que eu falei na aula dele, você tem uma revolta de camponeses que invadem Londres, matam vários nobres, e o rei precisa ir pessoalmente resolver. Na França também, a mesma coisa. E tem umas frases muito interessantes, eu guardei por aqui, não sei onde está agora. É, e uma das coisas, por exemplo, que eu acho muito interessante, uma das reclamações dos pobres era a quantidade de prisioneiro nobre. Porque é isso também, muitos nobres, quando esses nobres eram feitos prisioneiros, eles eram feitos prisioneiros de outros nobres, que tinham palácios. Então, eles ficavam ocupando um quarto no palácio do nobre que capturou eles, vivendo como nobres, comendo da comida daquele nobre, ficavam amigos, porque é isso também, veja. Um nobre francês tem muito mais em comum com o nobre inglês do que com o pobre inglês. Então, o que acontece é quando chega no momento dessas revoltas camponesas, eu acho maravilhoso, que uma das reclamações camponesas é: olha só, a gente sempre aceitou que o nobre era nobre porque ele botava o corpo dele na reta na batalha. Porque o que é o nobre? O nobre é o guerreiro. O nobre é quem vive da honra. O nobre quando precisa alguém morrer pela causa, vai ele. Entendeu? Camponês não vai para a guerra. Ir para a guerra era um privilégio. Você tinha que pagar o cavalo, tinha que pagar a sua ferramenta. Literalmente, nessa época, para você poder ir à guerra, você tinha que ter grana. Então, ir à guerra era um privilégio de rico. Não só era um ônus, né? Você tinha que parar a sua vida e arriscar a vida, mas também era um privilégio, né? Você só justificava a sua condição de nobre porque você dizia: cara, eu sou nobre e você é camponês, porque você fica aqui lavrando a terra sem risco nenhum. Já eu não, eu fico aqui de boa na corte, mas quando alguém tiver que matar alguém, quando tiver uma batalha, quando tiver uma cruzada, quem vai, quem vai arriscar o pescoço sou eu. Você vai continuar lavrando aqui igual, a sua vida não vai mudar. Então, isso é muito interessante. Os nobres justificavam a sua condição de nobres por serem quem se arriscava na guerra. Mas aí, de repente, tem um dado momento lá que você tem mais de 6.000 nobres franceses capturados na Inglaterra. E os camponeses cada vez mais
sendo apertado por mais dinheiro, por mais imposto, e ainda por cima agora tendo que servir militarmente. Então, aí, quer dizer, eu, que já fico aqui o ano inteiro nesse trabalho de bosta, plantando beterraba, mas tive a vantagem de não ter que ir para a guerra. Agora eu tenho que não só pagar imposto, como tenho também que ir para a guerra. Cadê o nobre que ia para a guerra no meu lugar? Ah, camponês, eu tenho que entender. Teve essa batalha, o nobre tal foi capturado, ele está lá em Londres, morando no palácio do barão inglês que capturou ele. Eles agora são brothers, porque eles são nobre francês, nobre inglês, eles estão juntos, eles conversam, batem papo, caçam juntos. E como a família dele ainda não pagou o resgate dele, porque não tinha dinheiro, ele está lá morando no palácio do nobre inglês há 6 anos. E agora não tem mais quem lute a guerra. Vão precisar chamar você. Então, é muito engraçado, porque parte da, das reclamações das revoltas camponesas era a quantidade de nobre feito prisioneiro que não estava cumprindo a sua obrigação de lutar. Tipo, olha, eu tô aqui cumprindo, eu estou cumprindo a minha obrigação de lavrar a terra. Cadê o cara que tinha obrigação de guerrear? Chama ele lá, cara. Chama ele lá. Então você começa também essa questão da guerra de 100 anos, que não acaba nunca, da quantidade de nobres presos, da peste, do aumento de poder de barganha do camponês, porque eles agora são menos, tudo isso começa a colocar em questão uma série de certezas medievais que, que o fato delas serem colocadas em questão vai criando o nosso mundo como ele é hoje. E aí, fazendo a ponte com a aula do Mallory. Na próxima aula, que é a semana que vem, eu vou falar da Morte de Arthur, que é o livro de um cavaleiro inglês chamado Thomas Mallory. Thomas Mallory era um cavaleiro inglês, mas ele também era ladrão, corrupto, estuprador, ficou preso muito tempo e escreveu esse livro na prisão, numa época em que a cavalaria já estava em colapso. Né? A Guerra dos 100 Anos é a guerra que começa como uma guerra medieval de cavaleiros, de nobres, de duques, e no final ela dura tanto tempo, e é tanto nobre capturado, e é tanta gente que morre na peste, e é tanto tempo que dura a guerra, que ela força ambos os países a começarem a usar exércitos profissionais e a recrutar camponeses. Então, quando essa guerra começa, ela é uma guerra de cavaleiros. Quando ela termina, ela já é uma guerra de exércitos profissionais que usam pólvora, que usam canhão, que são armas totalmente não cavaleirescas. O que gera o quê? A ascensão da literatura cavalheiresca. É muito interessante isso, gente. A literatura cavalheiresca, ela só surge quando a vida cavalheiresca começa a desaparecer. Enquanto os cavaleiros estavam ocupados na guerra e na cruzada, sendo cavaleiros, você não tinha tanta literatura cavalheiresca. Ela só de fato surge, explode, quando esses cavaleiros já não têm mais uma função real na sociedade, já não têm mais uma função real na guerra. Eles estão em casa, ociosos, refletindo sobre o quão inúteis eles são. E aí eles começam a escrever os grandes romances de cavalaria. A Morte de Arthur, do Thomas Mallory, é como que uma antologia de toda a literatura artúrica. A literatura artúrica também é muito interessante nesse contexto de guerra de 100 anos, porque ela surge na França, o rei Arthur é francês, Lancelot, Arthur, Merlin, tudo isso é francês, surge na França, e essas histórias são francesas e escritas em francês por séculos. Só lá no século XIV e XV é que elas começam a atravessar o canal para a Inglaterra, são cooptadas pelos ingleses, e é isso, ao mesmo tempo em que os franceses esquecem a tradição artúrica, é muito interessante. Eu acho que Chrétien de Troyes o melhor autor artúrico, o melhor autor artúrico. Ele é francês do século XII, ele é muito popular século XII, XIII, XIV. No século XIV ele já é esquecido na França,
E ele só é recuperado agora no 19, nessa nova onda medievalista. Então é o rei Arturo, o folclore artúrico, essas figuras artúricas surgem na França, são esquecidas e se tornam realmente popularizadas, são nacionalizadas pelos ingleses. Então, o rei Arthur nunca é uma figura nacional na França. Ele nunca é um símbolo da França, da francitude. Ele é um rei antigo. Quando ele cruza o canal e passa para a Inglaterra, ele se torna um símbolo do que é ser inglês, do rei inglês perfeito. Então, o que o Malory faz na Morte de Arthur, que é um livro gigantesco de 2 volumes, é que ele faz uma antologia de todas as histórias do rei Arthur, muitas delas francesas, e ele converte elas em história e ele converte elas em histórias inglesas e junta elas todas numa narrativa só, coerente. Então, tem tudo a ver com a Guerra dos 100 Anos também. A história do rei Arthur é basicamente uma história francesa, uma mitologia francesa, que ao longo da Guerra dos 100 Anos, os ingleses tomam para si, reescrevem em inglês e passam a considerar seu. Então, também é por isso que essa aula da Guerra dos 100 Anos está junto da aula do rei Arthur. Eu vou pegar o livro. Então, ó, semana que vem, quarta que vem, 6 de maio, a gente vai ler A Morte de Arthur. Não precisa ler tudo, tá, gente? É muito grande. Leiam só a última parte, que é a parte mais importante, que é o livro 20. É o livro 20 em diante. Cadê? 450. Que é o livro 20 em diante. Aqui, nessa edição, são as últimas 50 páginas, que é a parte da morte do rei Arthur em si. É uma história belíssima, é uma história muito interessante, eu recomendo. E já dei aqui o contexto histórico. Na próxima aula, na aula da grande conversa medieval, a gente conversa sobre a morte de Arthur. Então, me deem mais 5 minutinhos para eu tomar uma água e me digam se vocês têm mais alguma pergunta, ok? Espera aí, já volto. 5 minutos. Então é isso, gente. Muito, muito obrigado. Compre esse livrinho, quem quer saber mais, ele é muito, muito bom. Quarta que vem, 6 de maio, a gente vai falar sobre a morte do Arthur, de Thomas Malory, e eu vou falar muito mais do que esse livro em si, eu vou falar do universo artúrico em geral, tá? Então, esse vai ser o nosso tema da semana que vem, Rei Arthur. E é isso, muito obrigado e até a próxima. Beijo, beijo.